Prepare-se para explorar um dos temas mais intrigantes e envolventes da teologia e espiritualidade. Um tema que cativa a mente e o coração de fiéis em todo o mundo: a relação profética entre Israel e os eventos escatológicos. Essa profunda conexão entre Israel, o cristianismo e o judaísmo gira em torno da crença de que Israel desempenhará um papel central nos eventos que antecedem o retorno de Cristo e o cumprimento das profecias apocalípticas. Vamos mergulhar fundo na complexa tapeçaria dessas profecias e na rica história que moldou essa região única. A história e o contexto bíblico relacionados a Israel têm raízes profundas que remontam aos tempos de Abraão. De acordo com as Escrituras, Abraão desempenhou um papel crucial na formação da identidade de Israel e nas promessas divinas relacionadas a essa terra. Aqui estão alguns aspectos fundamentais desse contexto, conforme apresentado na Bíblia. Abraão e a Terra Prometida. Abraão é uma figura central nas religiões judaica, cristã e islâmica. Segundo a Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de sua terra natal, Ur dos Caldeus, e partir para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Essa terra foi mais tarde chamada de Canaã e é a região que abrange partes do que hoje é Israel e Palestina. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que sua descendência seria numerosa e que eles herdariam essa terra. Gênesis 12, 7. Os filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos notáveis, Ismael e Isaque. Ismael nasceu da serva Agar, a pedido de Sara, esposa de Abraão, que era estéril. Isaque, por outro lado, nasceu de Sara de acordo com a promessa divina. A distinção entre esses 2 filhos desempenha um papel crítico na história e nas tensões da região. Isaque é considerado o filho da promessa, e Deus estabeleceu uma aliança especial com ele e seus descendentes. Gênesis 17, 19, 21. Ismael, por outro lado, foi abençoado, mas Deus disse que ele seria homem selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Gênesis 16, 12. Promessa da terra a Israel. A promessa da terra a Israel é um tema recorrente na Bíblia. A terra de Canaã, mais tarde conhecida como Palestina, foi prometida por Deus aos descendentes de Abraão, especialmente por meio de seu neto Jacó, que recebeu o nome de Israel. A aliança de Deus com Israel incluiu a promessa da terra, bem como muitas outras bênçãos e responsabilidades. Gênesis 28, 13 e 15. Essa promessa da terra e da descendência é central na fé judaica e também desempenha um papel significativo nas tradições cristãs e islâmicas. No entanto, as interpretações e aplicações dessas promessas variam entre as diferentes religiões e correntes teológicas. Elas também têm implicações profundas na história e nas tensões políticas, que moldaram a região de Israel e Palestina ao longo dos séculos. Portanto, a história de Abraão e seus filhos Ismael e Isaque, bem como as promessas divinas relacionadas à terra, são elementos essenciais para entender o contexto bíblico em que se baseiam as reivindicações históricas e religiosas relacionadas a Israel na região, conflitos na região e a profecia bíblica. Os conflitos em torno de Israel são uma constante ao longo da história, independentemente de quem habita a região. Desde os tempos bíblicos, Israel foi perseguido e enfrentou conflitos com diversos vizinhos, incluindo os egípcios, amalequitas, midianitas, moabitas, amorreus, filisteus, assírios, babilônios, persas e romanos. A Bíblia ensina que esses conflitos podem ser atribuídos à crença de que Deus tem um plano especial para Israel, um plano que Satanás busca derrotar. Essa perseguição constante é uma explicação das razões pelas quais os vizinhos de Israel historicamente desejaram a destruição desse povo. No entanto, é importante observar que, apesar dos conflitos recorrentes, a presença de conflitos em Israel não é por si só um indicador confiável da chegada iminente do fim dos tempos. A Bíblia prevê períodos de tribulação, uma grande tribulação e um tempo de angústia para Jacó, Israel, nos tempos do fim.
A crença é que um anticristo fará uma aliança de 7 anos de paz com Israel e que o Templo de Jerusalém será reconstruído. No entanto, essa aliança será quebrada, levando à perseguição global de Israel. No entanto, o reconhecimento de Jesus como o Messias e a regeneração, restauração e reagrupamento de Israel também são profetizados. Reflexões no contexto atual. Olhando para o presente, Israel continua sendo uma região marcada por conflitos e tensões. Os conflitos com países vizinhos, como Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Hamas e Jihad Islâmica, são fonte de preocupação global. No entanto, é fundamental compreender que os conflitos e perseguições atualmente enfrentados por Israel são parte de um quadro mais amplo, conforme profetizado nas Escrituras. A última onda de perseguição, de acordo com interpretações de estudiosos das profecias bíblicas, teve início em 1948, quando Israel foi reconstituída como uma nação. Muitos acreditaram que a Guerra dos 6 Dias, em 1967, marcou o início de eventos finais. No entanto, é importante ter em mente que, embora possam indicar o fim dos tempos, os eventos atuais em Israel não garantem necessariamente que o fim esteja iminente. Jesus advertiu contra falsos profetas e lembrou que guerras e rumores de guerras seriam parte do cenário, mas que ainda não é o fim. Em meio à turbulência e ao conflito em Israel, é crucial lembrar a mensagem do amor, da paz e da reconciliação que Jesus ensinou. Independentemente da origem ou da fé, a oração por uma solução pacífica e compreensão mútua entre todos os povos envolvidos é essencial. A compaixão, o perdão e a paz são os caminhos que devem ser buscados, e a fé e a esperança são luzes que brilham nas trevas, mesmo nos momentos mais sombrios. Certamente, aqui está um texto informativo mais abrangente sobre o papel de Israel nos tempos do fim, incluindo informações bíblicas. O papel de Israel nos tempos do fim. Profecias e significados. A ideia da restauração de Israel é um tema significativo nas profecias do Antigo Testamento e representa um conceito central na teologia judaica e nas crenças cristãs sobre o papel de Israel nos tempos do fim. Essa restauração é frequentemente vinculada à promessa divina de retorno do exílio e à recuperação da terra prometida. Um exemplo notável dessas profecias encontra-se nas palavras de Jeremias, que destacam o retorno de Israel e Judá à sua terra ancestral. Aqui está uma análise mais detalhada desse conceito. Cumprimento de promessas antigas. As profecias de restauração de Israel estão profundamente enraizadas no contexto das promessas feitas por Deus a Abraão e seus descendentes. Como mencionado anteriormente, Deus prometeu a Abraão e seus descendentes que eles herdariam a terra de Canaã. No entanto, ao longo da história, devido à desobediência e outros fatores, os israelitas enfrentaram exílios e dispersões. O exílio babilônico. Um dos momentos-chave da história de Israel foi o exílio babilônico, que ocorreu no século IV a.C., quando o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e uma grande parte da população judaica foi levada cativa para a Babilônia. Durante esse período, a fé e as tradições judaicas foram testadas, e os profetas, como Jeremias, mantiveram a esperança de uma restauração futura. Jeremias 33. O versículo de Jeremias 33, mencionado na sua pergunta, é frequentemente citado como uma profecia da restauração de Israel após o exílio. Ele sugere que, embora o povo de Israel e Judá tenha sido levado cativo, Deus promete trazê-los de volta à terra que ele deu a seus antepassados. Cumprimento profético. Para muitos judeus e cristãos, o retorno de Israel do exílio babilônico foi um cumprimento parcial dessas profecias de restauração. No entanto, a ideia de restauração também é associada às expectativas messiânicas, nas quais a nação de Israel seria completamente regenerada, reunida e estabelecida em sua terra com uma era de paz e prosperidade sob a liderança do Messias. Relação com o Estado de Israel.
A restauração de Israel é frequentemente relacionada à fundação do Estado de Israel em 1948, depois de séculos de dispersão do povo judeu. Para muitos, a criação do Estado de Israel é vista como um cumprimento moderno das profecias de restauração. No entanto, as interpretações e a aplicação dessas profecias variam entre diferentes grupos religiosos e teológicos. É importante notar que as interpretações das profecias bíblicas e seu cumprimento são temas complexos e variados. Elas desempenham um papel importante na teologia e nas crenças de diferentes religiões, e também tiveram um impacto significativo na história e na política da região de Israel e Palestina ao longo dos séculos. Profecias e significados. Reconhecimento do Messias. Tanto na tradição judaica quanto na cristã, é aguardado um momento em que a maioria dos judeus reconhecerá Jesus como o Messias prometido. A passagem de Mateus 23:39 registra as palavras de Jesus: Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Relação com o Estado de Israel. A restauração de Israel é frequentemente relacionada à fundação do Estado de Israel em 1948, depois de séculos de dispersão do povo judeu. Para muitos, a criação do Estado de Israel é vista como um cumprimento moderno das profecias de restauração. No entanto, as interpretações e a aplicação dessas profecias variam entre diferentes grupos religiosos e teológicos. É importante notar que as interpretações das profecias bíblicas e seu cumprimento são temas complexos e variados. Elas desempenham um papel importante na teologia e nas crenças de diferentes religiões, e também tiveram um impacto significativo na história e na política da região de Israel e Palestina ao longo dos séculos. Profecias e significados. Reconhecimento do Messias. Tanto na tradição judaica quanto na cristã, é aguardado um momento em que a maioria dos judeus reconhecerá Jesus como o Messias prometido. A passagem de Mateus 23:39 registra as palavras de Jesus: Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Relação com o Estado de Israel. A restauração de Israel é frequentemente relacionada à fundação do Estado de Israel em 1948, depois de séculos de dispersão do povo judeu. Para muitos, a criação do Estado de Israel é vista como um cumprimento moderno das profecias de restauração. No entanto, as interpretações e a aplicação dessas profecias variam entre diferentes grupos religiosos e teológicos. É importante notar que as interpretações das profecias bíblicas e seu cumprimento são temas complexos e variados. Elas desempenham um papel importante na teologia e nas crenças de diferentes religiões, e também tiveram um impacto significativo na história e na política da região de Israel e Palestina ao longo dos séculos. Profecias e significados. Reconhecimento do Messias. Tanto na tradição judaica quanto na cristã, é aguardado um momento em que a maioria dos judeus reconhecerá Jesus como o Messias prometido. A passagem de Mateus 23:39 registra as palavras de Jesus: Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor.